com mais 1.058 mortes e 48.895 casos novos, o Brasil soma 99.702 mortes e 2.967.000 casos confirmados da doença do coronavírus de 2019. Neste sábado, deve ultrapassar 100.000 mortes e 3 milhões de casos confirmados, uma tragédia anunciada. A média de mortes nos últimos 7 dias ficou em 1.019. Há mais de 2 meses, o país mantém esta média de mais de 1.000 mortes por dia. Neste ritmo, logo vai chegar a 110.000 mortes, o mínimo previsto num modelo feito pelo Imperial College de Londres. O máximo seriam 550.000 mortes. A América Latina foi responsável por 44% das mortes por Covid-19 registradas entre 30 de julho e 5 de agosto. O total de mortes na região está em um pouco menos de 213 mil. No mundo inteiro, há mais de 19 milhões de casos confirmados, mais de 720.000 mortes e 12 milhões e meio de pacientes recuperados. A taxa de mortalidade dos casos encerrados caiu para 5%, porque os tratamentos estão melhorando e aumenta o percentual de infecção de adultos jovens que têm melhores chances de sobreviver. Os Estados Unidos têm 5 milhões de casos confirmados e mais de 160.000 mortes. O individualismo e o fracasso, negacionismo do governo Donald Trump, ao subestimar o risco da doença, levaram os Estados Unidos a não conseguir controlar o coronavírus depois de 4 meses, indica uma reportagem do jornal The New York Times. Pretos e latinos apresentam índices de contaminação 3 vezes maiores do que os brancos. Faltaram testes, restrições de viagem, mensagens claras sobre a necessidade de usar máscaras, e o governo criou um falso dilema entre o controle do vírus e o funcionamento da economia, que só vai se recuperar quando a doença estiver controlada. A decisão do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, de não afastar seu assessor especial Dominic Cummings, que violou as regras da quarentena viajando quando deveria ficar em casa, causou danos permanentes à confiança no combate à pandemia pelo governo britânico e diminuiu o respeito às regras de distanciamento físico e social, concluiu um estudo publicado na revista médica The Lancet. Na Austrália, na Coreia do Sul, em Hong Kong, na Nova Zelândia e em Taiwan, as restrições de viagem e a quarentena obrigatória fiscalizada pelo poder público foram decisivas para conter a Covid-19. Na França e na Eslováquia, os presidentes usaram máscaras combinando com a roupa. As máscaras viraram um item da moda. Nos Estados Unidos e no Brasil, o uso foi politizado. A Espanha registrou 1.895 casos novos em 24 horas. Até hoje, a Espanha teve mais de 361.000 casos e mais de 28.500 mortes pelo novo coronavírus. É o 4º país em número de mortes por habitante, excluindo micropaíses como San Marino e Andorra. Na Ásia, com mais de 4.000 casos novos por dia nos últimos dias, as Filipinas superaram a Indonésia como o país mais atingido pelo vírus no Sudeste Asiático. Mas a Indonésia teve quase 5.670 mortes e as Filipinas pouco mais de 2.200. Na China, Hong Kong passou a oferecer testes de graça para tentar conter a terceira onda de contaminação. Nesta sexta-feira, o território registrou 89 casos novos. Até hoje, em Hong Kong, houve 3.939 casos confirmados e 46 mortes. Na Nova Zelândia, a primeira-ministra Jacinda Ardern declarou que o vírus está eliminado. Todas as restrições serão suspensas, menos os controles de fronteiras e da entrada de viajantes. A África passa de 1 milhão de casos. O total de mortes está em pouco mais de 22.500. O Quênia, que tem mais de 25.000 casos confirmados e 413 mortes, suspendeu as aulas até o fim do ano. Desde que a Organização Mundial da Saúde considerou a Covid-19 uma emergência internacional de saúde pública,
o Facebook removeu mais de 7 milhões de mensagens capazes de ameaçar a saúde pública, com alegações falsas, como dizer que máscaras e o distanciamento social não funcionam, inclusive uma declaração do presidente Donald Trump de que crianças quase não correm risco de pegar o novo coronavírus, pegam e podem transmitir para adultos. A indústria da Espanha cresceu 14% em junho, a da França 12,7% e a da Alemanha 8,9%, superando as expectativas dos economistas, mas ainda estão abaixo dos níveis de junho do ano passado. 14% a menos no caso da Espanha, 11,7% a menos na Alemanha e na França. A Espanha foi o país da União Europeia mais abalado pela pandemia, mais abalado economicamente, com queda de 18,5% no produto interno bruto do segundo trimestre. As exportações da Alemanha cresceram 15%, com o aumento das vendas para a China. O relatório mensal de emprego do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos revelou um saldo de quase 1.800.000 vagas de emprego no mês de julho, abaixo dos 2.700.000 de maio e dos 4.800.000 de junho, num sinal de que o aumento do contágio está reduzindo o ritmo de recuperação da maior economia do mundo. Nos últimos 6 meses, os Estados Unidos perderam 12.800.000 postos de trabalho, um recorde, desde que a pesquisa começou a ser feita em 1939. A maioria das vagas de emprego abertas no mês de julho foi nos setores de hotelaria, bares e restaurantes, que voltaram a funcionar depois do confinamento, mas há hoje menos 2.600.000 trabalhadores em bares e restaurantes e menos 6 milhões desde que Trump chegou ao poder em 20 de janeiro de 2017. As perdas da pandemia foram tão grandes que anularam os ganhos dos 3 primeiros anos do governo Trump. A taxa de desemprego caiu de 11,1% para 10,2%, mas não inclui as pessoas que deixaram de procurar emprego. 16.300.000 trabalhadores continuam buscando uma recolocação no mercado de trabalho americano. Com o colapso das negociações entre os dois grandes partidos no Congresso dos Estados Unidos, o presidente Trump falou em baixar um decreto para proteger os inquilinos, mas a oposição disse que isso é inconstitucional. Com o fim da ajuda semanal de $600, entre 30 a 40 milhões de americanos correm o risco de ser despejados. A pandemia está exacerbando a desigualdade. Nos Estados Unidos, as empresas de negros têm mais dificuldades para conseguir ajuda dos programas oficiais. Na América Latina, são as companhias chefiadas por mulheres que têm mais problemas para conseguir empréstimos bancários. A companhia aérea americana Delta Airlines quer colocar 3.000 funcionários em licença não remunerada. O Instituto Serum da Índia vai cobrar $3, pouco mais de R$16 por dose de vacina. O laboratório vai receber 150 milhões de dólares, cerca de 812 milhões de reais, da Fundação Bill e Melinda Gates. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro também com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua e muito obrigado pela sua atenção.